Olá, que bom ter você conosco aqui em mais uma edição do programa De Bem com a Vida, que traz para você, de uma forma muito especial, conhecimento, informação, experiência, nossa gente muito especial e, acima de tudo, um alto astral. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Web Produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida de hoje traz um cardápio espetacular. Confere só o que nós produzimos para você. O seu tipo de sangue pode estar associado a doenças e pode funcionar como um mapa de comportamento. Revelações incríveis a partir do fluido vital em entrevista com a doutora Juliana Lima de Araújo. Tour literário, cultura e novas experiências. Tudo revelado na conversa livre, leve e solta realizada com a escritora Janice Bart. Comece o ano novo ainda mais linda. A cirurgia plástica pode sim recuperar a beleza do colo e do pescoço, na palavra do cirurgião plástico Denis Ricardi. Dicas de viagem traz os encantos e as atrações da charmosa rede Carmel, que vem atraindo turistas e fãs do mundo todo. Sangue, o fluido vital como mapa de comportamento. Este é o tema que nós conversamos com a médica Juliana Lima de Araújo. Juliana é ginecologista, obstetra, estudiosa do sangue, medicina de precisão e, além disso, escritora desta obra maravilhosa. Doutora Juliana, eu começo lhe perguntando o que vem a ser medicina de precisão. Boa noite, Cris. Boa noite. É um prazer estar aqui contigo. Medicina de precisão. Quanto mais preciso nós formos, melhor os resultados. Então, a medicina de precisão, ela estuda a epigenética. A genética nós não podemos mudar. A epigenética é o que nós podemos. Então, 20% da nossa herança é genética, mas os outros 80% é onde a gente pode mudar, que seriam nossos hábitos, alimentação, atividade física, sono. Então, isso é a medicina de precisão. E nós temos um grande aliado, que são os testes nutrigenéticos. Que esses testes, o que eles fazem? Eles nos ajudam, por exemplo, o coenzima Q10. Tem muitas pessoas que usam coenzima Q10 e, por exemplo, se tu fizer o teste nutrigenético e ele vai mostrar ali que a forma melhor de absorção para ti é o ubiquinol. Então, nós podemos usar exatamente o que seria melhor para aquele paciente baseado no teste. Doutora, voltando um pouquinho à epigenética, que seriam os fatores externos, né, que concorrem para uma vida mais plena, mais saudável. O nosso público aqui é a geração 50+. Uhum. A senhora entende que é possível começar a trabalhar a epigenética a partir dessa idade? A partir de qualquer idade. Olha só. Inclusive, hoje eu atendo famílias, né? Eu começo antes de nascer, né, que seria na obstetrícia, eu já estou largando a obstetrícia, porém, as pacientes me procuram muito para fazer um atendimento antes de gestar, porque eu posso mudar a vida daquela criança e da mãe antes da gestação. Então, existe um termo chamado de metilação de DNA. Metilação. Então, metilar o DNA seria tentar silenciar o gene da doença. Então, um exemplo que eu uso, a minha família, nós temos 14 casos de câncer, desses hereditários, mama, ovário, endométrio, intestino. E eu estou na 50+, né, eu estou com 51 anos, e eu não tenho nada. Eu não tive filhos, não amamentei, que o risco é maior, e eu não tenho nada. Então, eu já fiz comigo isso. Então, hoje eu tenho pacientes assim, de 50, 60, 70 anos que me procuram em busca de quê? De diminuir medicamentos. E eu brinco que eu criei uma medicina dentro do meu consultório chamada medicina baseada em responsabilidade mútua. Que é quando eu faço a minha parte, mas o paciente também tem que fazer a parte dele. Sim. Então, a partir do momento que eu divido responsabilidade com o paciente, porque a medicina que nós temos hoje, tanto o paciente quanto o médico, eles buscam a solução na medicação.
Então, o paciente vai remediar, sim. Mais fácil, que não faz esforço. E na medicina que eu faço, o paciente tem que fazer a parte dele. E eu acho que em função disso, nós estamos tendo resultados muito interessantes. Por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença que, teoricamente, vai passar o resto da vida tomando medicação. Não tem cura, né? Só que nós estamos conseguindo diminuir medicamentos, melhorando o quê? Atividade física, o sono, suplementando vitaminas, porque o mais interessante de tudo isso é que a metilação do DNA seria assim, a base de vitaminas do complexo B, que eu sempre reforço. Então, eu faço umas lives nas quintas-feiras no meu canal do Instagram, e eu sempre bato nessa tecla sobre o álcool, né? Porque o álcool é algo que todo mundo associa com coisas boas, né? Então eu brinco que ele é o lobo mau vestido de cordeiro. E o álcool, ele tem uma ação importante em relação, por exemplo, a câncer, né? Porque ele tem vários mecanismos que ele pode levar a isso, e um deles seria diminuir a absorção das vitaminas do complexo B. Olha só. Que são importantes nesse lance da metilação do DNA. Então, tudo isso faz parte do meu... né? Eu hoje atendi uma paciente que está com 62 anos. É uma paciente que ficou longe de mim há algum tempo, ela foi por vários médicos, e ela me procurou e ela disse: doutora, quando eu vim aqui, eu resolvi mudar toda a minha vida. Porque um dos conselhos que eu dei para ela foi ser ela. Deixar de ser a avó que cuida dos netos, que se faz colocar comida em para todo primeiro mundo. lugar. E hoje ela voltou assim: doutora, me mudei, estou num apartamento menor, então querem tomar um café comigo? Vamos sair, vamos tomar um café. Hoje eu não fico lá, eu lavando louça, fazendo comida, eu hoje estou cuidando de mim. Então hoje ela já voltou com outro astral, justamente porque ela resolveu se resgatar. Que maravilha. Então, esse é um trabalho que faz parte também desse trabalho que a gente faz. Doutora, voltando um pouquinho sobre o seu livro, existe uma relação muito próxima entre sangue e comportamento? Muito. Eu já estudo isso há mais ou menos uns 10 anos. E já existe essa teoria nos Estados Unidos, com um naturopata americano chamado Peter D'Adamo. A minha teoria saiu diferente da dele, porque ele dizia assim, que o O ele era estressado e que o A era calmo. Eu, naquela época, eu trabalhava demais, eu sou A e não era tão calma como ele dizia. E eu tive uns choques anafiláticos, eu tive 10 episódios de quase morte. E foi onde o sangue foi uma das coisas que me surgiu como uma possível causa, lactose, algumas coisas assim. E ele tinha um livro sobre as alergias. E eu, em função de eu estar com aqueles choques anafiláticos, eu já tinha criado uma terapia que eu chamei de terapia das caixinhas, em que eu me dei conta assim, que a minha vida estava muito centrada no trabalho. Então, eu perdi a saúde, quase perdi a vida de tanto trabalhar. E aí eu aplicava já essa terapia das caixinhas. Quando eu comecei a estudar o sangue, o Peter D'Adamo dizia que o O precisaria comer carne vermelha. Sim. E que ele precisaria de dopamina. E isso era uma dúvida que eu tinha desde o início da minha teoria. Por quê? Porque se ele precisa comer carne, a carne libera triptofano, que é precursor da serotonina. Então, eu fui com essa minha dúvida até o final, quando eu encontrei um livro de uma antropóloga americana, a Ellen Fisher, que ela tenta explicar a biologia da personalidade. E aí ela diz que tem o construtor, ela não fala em sangue, mas aí encaixou as características. Um exemplo, tu é O. Sim. É que eu descobri que ela é O pelo abraço. Descobriu. Só pelo abraço já disse, é do tipo sanguíneo O. O O, ele é o sangue do coletivo, ele abre mão da individualidade dele em prol dos outros. Dificilmente tu vai ver um O muito estressado, dificilmente tu vai ver um O fazendo escândalo. O O, ele é o querido, ele é o carente, ele dá, mas também quer receber. Ele é um bom chefe, um bom funcionário, um bom colega. Se tiver que alcançar altos cargos, ele é um bom chefe, né? Ele é o colega solidário. Ele é a mãe por natureza, a avó aquela que não tem concorrência, principalmente se a avó do outro lado for A, porque a A não gosta muito do toque. Então, ela não tem muita paciência de brincar com a criança. Então, ela vai dar brinquedo, carrinho de controle remoto, boneca que fala, porque ela não tem paciência de brincar com a criança. A avó vai dar carinho e afeto, que é o que as crianças gostam. Eu digo que a pior desgraça para o O é a solidão. Ele sofre sozinho. Então, o O ele não consegue cortar o cordão umbilical com a família. Às vezes, ele fica em relacionamentos que não são muito bons para não ficar sozinho. Ele tem mais amigos que os outros, ele gosta de reunir as pessoas ao redor dele. Ele tem facilidade em trabalhar o lado espiritual. Ele tem um perfil mais conservador. Ele vai investir em caderneta de poupança, vai comprar uma casa que já está pronta, precisa deixar um legado para os filhos, ter uma aposentadoria, né, um salário no final do mês. O O teria que trabalhar a caixinha da autoestima.
porque ele não tem por natureza. E a autoestima não é só aparência, é tu não se submeter a determinadas coisas para estar naquele grupo. Isso é um exemplo do O, é um resumo. Então, aí o O era o homem das cavernas, né? Então ele caçava para comer e ele tinha que correr, né, fazer atividade física para poder caçar. E eu brinco que não tinha um bichinho ali ao meio-dia para ele almoçar, então ele nunca tinha horário para almoçar. Então isso interfere também no peso. Então, por exemplo, o O que quer fazer o jejum intermitente, que é algo que está hoje em voga, então de manhã o O, se não comer a próxima refeição que ele for fazer, ele vai absorver mais, porque ele não sabe, primitivamente ele não sabe que ele tem, né, que horas vai ser a próxima alimentação, então ele vai absorver tudo em forma de gordura, então se ele não queimar aquela gordura, ele engorda. Né? E do A, o tipo A, o que a gente pode dizer? Aí começaram a acontecer as guerras, e o homem se tornou o principal inimigo dele mesmo. Foi quando ele parou de ser nômade, que era o O, e ele se fixou, foi quando surgiu o A. Que aí o A foi quando surgiu a agricultura e o comércio. O A, ele foi o que teve a ideia de fazer do comércio, né, do alimento, o comércio, né? Então, o A, ele é o sangue da individualidade. É primeiro ele, depois o outro. Então, na época do O, sobrevivia o mais forte. Na época do A, sobrevivia o mais preparado. Então, o A, ele se fixou. O O era nômade, o A se fixou. Então, o A, o mais importante para ele é o trabalho. O A, sem trabalho, sem dinheiro, ele não vê futuro. O A, nós somos o chefe, nós queremos ser o chefe, nós adoeceremos se não for o chefe, ou enlouqueceremos o nosso chefe se ele não deixar nós fazermos o que a gente sabe. Eu nunca tive nenhum. O A, se não tiver filho, não faz falta. Se não tiver parceiro, também não. Eu brinco com as minhas pacientes, elas dormem querendo ser mãe e acordam não querendo mais. Geralmente, a A vai ter um filho para ver como é que é e os outros vão vir por descuido. O A, ele não tem muitos amigos. A família precisa mais dele do que ele da família. Como o A, ele tem um perfil mais de risco, diferente do O, ele vai investir em bolsa de valores, vai comprar um projeto que não sabe nem se vai sair do chão. Por ele ser mais próspero, muitas vezes a família precisa dele mais financeiramente do que afetivamente, né? Principalmente se for uma família de A. O A, ele tem autoestima por natureza. As mulheres A, normalmente, elas mobilizam a indústria da estética e da beleza. Né? O A, ele se preocupa muito com a aparência. Então, às vezes, ele se preocupa mais com a aparência do que com a saúde. O A, ele precisa trabalhar a caixinha da espiritualidade, porque ele é muito cético, muito racional. Então, eu tive que quase morrer uma meia dúzia de vezes para me entender, né? Que eu estou aqui de passagem, que se eu morrer alguém vai fazer o que eu faço, né? Então, esse é o A. Que interessante. Você que gostou desse assunto pode buscar o livro Sangue, o Fluido Vital, como um mapa de comportamento da doutora Juliana Lima de Araújo. Doutora, muito interessante, certamente seria uma leitora voraz desta obra. Parabéns, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço por pela estar oportunidade conosco. E fico à disposição. Com certeza Obrigada, vamos recrutá-la. A vida pode ser ainda mais bela com a essência e o autêntico sabor de Itália. La Vita Bella, delícias e temperos da verdadeira comida italiana, produzida pelas mãos do chefe Remo Inglese. Lugar aconchegante, música ao vivo, cenário ideal para celebrar a vida. Na rua Dona Leonor, 45, Porto Alegre. No Instagram, La Vita Bella 45. WhatsApp 51999553535. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book.
Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Agora, no De Bem com a Vida, nós vamos falar sobre algo absolutamente interessante. É o tour literário. E não pensa aí que são aqueles eventos famosos europeus. Não é nada disso. São eventos genuinamente gaúchos, lançados em primeira mão aqui em Porto Alegre. Vamos decolar? Para saber mais, para conhecer a respeito deste tour literário, o De Bem com a Vida recebe com muito prazer a escritora Janice Bart. Janice é PhD em Linguística Aplicada, professora e ex-comissária Varig. Como vai, Janice? De bem com a vida? Boa noite, tudo bem, Cris? É um prazer estar aqui contigo hoje. E mais uma vez, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho de viagem, de passear, de conhecer coisas novas através da literatura. Com certeza. Mas, Janice, eu vou me permitir antes tocar num assunto que me é muito caro, que é Varig. Durante tantos anos voando, conhecendo o mundo, trabalhando na Varig, qual foi o teu maior aprendizado? Eu tive vários aprendizados, Cris. Um deles foi conhecer melhor as pessoas, né? Aquele contato tão íntimo que a gente parece que não é, que é uma coisa muito impessoal, mas na verdade é muito pessoal. Porque eu já te falei, acho que um tempo atrás, as situações que a gente, né, os passageiros trazem a bordo são as mais variadas, né? Como, por exemplo, né, ir até um funeral de um ente querido, né? Como a perda de um grande amor, como um medo de pisar pela primeira vez numa aeronave. Sim. E isso faz com que a gente tenha que ser um pouquinho de psicólogo também a bordo, né? Compreendo. Quando a gente lida com pessoas, né? E fez boa parte da minha vida. Além da gente culturalmente crescer muito, né? Nós conhecemos lugares, outros países, outros povos, outras línguas, e isso faz a gente crescer muito também, como ser humano. Sair fora da caixinha. Sair fora da caixinha. Janice, nós já fomos ao passado, retomando, relembrando a nossa Varig, que é sinônimo de qualidade e proximidade, e agora vamos para o futuro. Que história é essa de tour literário? Que novidade é essa? Explica para nós. Cris e os telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo, o que é o tour literário? Né? A minha primeira área de atuação foi como comissária de voo, mas eu também tenho minha formação linguística, né? E durante essas minhas viagens, né, como comissária de voo e também como passageira e turista, eu fiz vários tours literários na Europa, Estados Unidos e Canadá, que é uma coisa muito comum, né? Então, eu visitei a casa de William Shakespeare em Stratford-upon-Avon, né? Que delícia! Conheci o Teatro Globo, que foi construído em 1997, mas que foi reconstruído no local do original, construído por Shakespeare nos anos 1500. Tive o prazer de visitar, por exemplo, a casa do jornalista e escritor Ernest Hemingway, na Flórida. Então, isso é uma coisa muito comum, a gente visitar lugares onde esses escritores viveram ou suas obras foram, né, encenadas, no caso de William Shakespeare. E eu sou uma sonhadora, uma eterna sonhadora, Cris. Eu acho que a cultura é uma coisa muito importante. O livro, eu sou também professora de formação, né? Então a leitura para mim é algo muito importante, né? A leitura faz a gente crescer, a gente conhecer outras pessoas, outras realidades, né? E portanto também sair de fora da caixinha, né? A gente ampliar a nossa visão de mundo. E eu nessa caminhada comecei a escrever, né?
E A Janice, na verdade, vou dar um spoiler aqui. A Janice, ela é escritora e o seu primeiro livro, a sua primeira obra, chama-se Granito. E esse tour literário que a Janice traz aqui para o Rio Grande do Sul, justamente conta o itinerário, né, Janice, da onde acontece a história. Exatamente, Cris. Eu achei interessante, né, trazer, porque esse livro, eu não vou dar spoiler sobre ele, mas ele conta, ele narra, tem uma narrativa de uma família, né, de imigrantes que chegam no Rio Grande do Sul. E é uma longa história que passa de geração para geração. E eu resolvi que seria interessante que os meus leitores, ou futuros leitores, pudessem caminhar, trilhar os caminhos que as minhas personagens trilharam na história. Que é um lugar, é um passeio pelo Rio Grande do Sul, pela história gaúcha e por 4 cidades do nosso estado também. E para onde nos leva o Granito? A experiência pelos caminhos de Granito nos leva à cidade de Pelotas, Capão do Leão, Bagé e Ulha Negra, 4 cidades gaúchas. Deixa eu te perguntar, Janice. Então, assim, o tour é por onde acontecem as principais narrativas do livro. E como é que a pessoa faz, a pessoa que está interessada, que quer participar desse tour literário? Ela tem que contactar a Galápagos Tour, né, que é uma operadora aqui em Porto Alegre. Eu não sei se vai ter chance de passar aqui. A gente coloca assim. Não te preocupe que a gente edita. Sim. Depois tu só nos passa. A Galápago Tour. E você confere aqui o contato da Galápago Tour. E a partir daí, né, o viajante vai começar a sua viagem pelos caminhos de Granito. E na primeira viagem eu tô junto. Olha só que bacana. Janice, tu tens tu queres ler para nós, compartilhar conosco uma parte que te é querida? Posso? Pode, por favor, a casa é sua. Na verdade, o restaurante é nosso. Bom, eu fiquei assim, com água na boca só de ver vocês aqui comendo aquele espaguete. Viu só? Tu não usa, né, faca para comer o espaguete? Não, eu não uso. Eu aprendi na Varg não usar. Olha, a nossa Varg sempre nos ensinando. Exatamente. Queres que eu segure o microfone para ti? Se tu puderes, eu te agradeço. Claro que sim. Essa parte é uma parte muito querida a mim. Mas eu vou te convidar para tu dar uma lida comigo, pode ser? Pode sim. Eu leio a primeira parte, tu lê a final. Claro, vamos lá. Eu deixei até marcadinho aqui. Aqui nós sempre estamos de bem com a vida. E nós fazemos essas coisas também. E viajando, a gente fica sempre de bem com a vida também. Sempre de bem com a vida. E lendo também, né, Cris? Vamos lá, então. Esse trecho do livro Granito é o capítulo 6, chamado Novas Terras. É muito interessante esse capítulo. E é um pequeno trecho, vamos lá então. Laura, que é a protagonista da história, levanta-se da cadeira onde estava sentada, olha para a janela de seu quarto, mexe em seus cabelos, toca seus lábios, está pensativa, muito pensativa. É hora de sair. O tempo havia passado, muito rápido, desde que ela havia iniciado sua escrita, seu registro dos fatos. Que tempo? Cristo, pode continuar? Claro. Eu seguro para você agora. Eu parei nessa pergunta. Que tempo? Eu já estou com o microfone, pode deixar. Qual deles? O dela, o de Isabel Balon e Narciso Figueiredo? O do mundo que a cercava? O que é o tempo? Como esta roda com ponteiros pode nos ditar o rumo do que é, do que foi e do que será? O tempo, esta figura poderosa, infalível, muitas vezes inexorável. Ela também estava diante dele. O tempo. Maravilha, muito lindo. Vamos viajar, vamos fazer este tour. Então, este é o De Bem com a Vida, fazendo um convite muito especial para que você viaje, você saia da casinha, né, Janice, e possa curtir momentos de lazer, de alegria e de novas experiências. Aqui está o Granito,
E aqui está a nossa escritora, Janice Batti. Boa leitura para vocês. Muito obrigada, Cris. Uma boa noite a todos. Prazer te receber. Muito obrigada. Web produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos, nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Novidades para suavizar o pescoço de tartaruga que tanto incomoda homens e mulheres, com o cirurgião plástico Denis Ricard no quadro De Bem Como Espelho. Então essa é uma das áreas que eu tenho maior empolgação na cirurgia plástica, que é rejuvenescer o pescoço. Realmente é a parte que mais aparece num facelift, é o pescoço. Os pacientes realmente ficam muito satisfeitos com essa área. Hoje a gente tem uma evolução magnífica da cirurgia, então o pescoço realmente é a área que mais vai aparecer o rejuvenescimento de uma pessoa. E ao mesmo tempo que a gente tem que ter muito cuidado no resto da face para ter uma cirurgia mais natural, o pescoço é uma área que a gente pode ser um pouco mais agressivo para ter aquele resultado e deixar o pescoço muito bem mesmo, com um aspecto muito mais liso, muito mais jovem. Então, realmente, o pescoço é uma área muito legal da cirurgia plástica. Quem domina a área do pescoço pode entregar um resultado que o paciente vai ter muita satisfação. O que pode ser melhor do que viajar, conhecer gente, viver novas experiências? Pois hoje nós recebemos, sempre com muito prazer, Isabel Cristina Meirelles, diretora da ML Viagens e Turismo. Como vai você, Isabel? Nos fala de onde? Falamos aqui de Porto Alegre e planejando as férias de janeiro, fevereiro e 2023, que com certeza vão bombar aí no Brasil e no mundo. Falando em férias, em bombar e em beleza, que ligação tem Carmel, Charme? Bom, a gente pode dizer que o nome Carmel está relacionado a uma praia charmosa, pequena, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Mas o que isso tem a ver com a rede Carmel de hotéis? Bom, deixa eu explicar então. A rede Carmel foi fundada em 2011 pela família Carneiro de Melo, que, visitando essa charmosa praia, a ideia surgiu de colocar então o nome da sua rede hoteleira de Carmel. E isso aconteceu em 2011. E este charme e esse Carmel Resort Hotel foi fundado na casa de veraneio da família Carneiro de Melo. Com isso, podemos hoje ter uma opção de hospedagem maravilhosa que fica na praia do Barro Preto e fica no município de Aquirás, 40 quilômetros de Fortaleza. Pensa num ambiente exclusivo, sossegado, familiar, com uma praia exclusiva, são 35 acomodações,
onde as pessoas podem aproveitar conforme a sua escolha, desde uma suíte, um loft, um duplex ou mesmo um bangalô exclusivo, e pode também aproveitar um terreno maravilhoso, inclusive com a novidade que já está comprado, me parece que já foi fechada a venda, para fazer novas acomodações nesse hotel a partir de 2022, eu acredito que inicie, ou 23. Então, a gente vai ter mais opções. Hoje, contamos com 35 acomodações que podem variar de preço. Então, janeiro para nós, que estamos fora do Nordeste, seja região Sul, Sudeste, é a época das férias escolares. Então, a gente tem preços mais caros, né? Então, a gente pode dar uma ideia de preço aí para esse hotel, que fica em torno de janeiro, uma diária condizente com o charme e a exclusividade que ele oferece. Então, nós temos uma diária mais ou menos para casal em torno de R$ 4.400. Essa mesma diária, em março, cai para R$ 1.700. Então, esse é o preço do hotel, que realmente vale a pena. É um hotel que conta com restaurantes, com uma parte de café da manhã envidraçada de frente para o mar, jardins cheios de espaços charmosos. Nós temos várias experiências que o hotel oferece, além de oferecer bicicletas, a gente tem o fitness, a gente tem piqueniques que podem ser adquiridos para fazer de frente para o mar. A gente tem também um spa, que conta com excelentes produtos de uma grife francesa que chama Caudalie. Então, o preço realmente ele remete a tudo isso que o nosso hotel oferece. Isabel, e em termos de passeios ou esportes, tem alguma dica? Bom, ali além dos passeios de bicicleta, a gente também tem nessa região, podemos explorar com bugs que estacionam na frente da praia, você pode fazer passeios pela região e explorar a natureza e o mar e as lagoas que eventualmente estiverem por ali. Nossa, eu estava te ouvindo e já estava me imaginando na Rede Carmel, no Hotel Charme. Deve ser, de fato, uma delícia. Então, Isabel, a alternativa mais acessível seria a partir do mês de março. Mas quem quiser aproveitar janeiro, ainda dá tempo? Claro, ainda dá tempo. As férias familiares, de uma maneira geral no Brasil, né, são em janeiro, fevereiro, então com certeza ainda temos os lugares, basta você escolher a sua data e pés na areia. E muito sol na pele, né, Isabel? Nossa, é sempre uma delícia receber essas dicas de viagem, porque eu não me canso de repetir. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer no mundo é viajar, conhecer pessoas diferentes e viver experiências simplesmente transformadoras. Um grande abraço, Isabel. Um abração. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, De Bem com a Vida TV.rs, no Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp, 51 9 91 15 20 90. O programa De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo muitíssimo o prazer e a honra da sua companhia. Desejamos uma feliz semana e fique conosco no nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul.